Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Disse-vos no último programa e nos outros anteriores também que o consumidor tem direito, nos contratos celebrados à distância, a um livre arrependimento contratual. Ou seja, há um direito de livre arrependimento contratual por parte do consumidor, que este pode exercê-lo no prazo de 14 dias contados, no caso de contratos para aquisição de bens, da entrega do bem ao consumidor, e no caso dos contratos de prestação de serviços, contados esses 14 dias da data da celebração do contrato. Disse-vos também que o direito de livre resolução contratual tinha que ser informado ao consumidor. Ou seja, o prestador de serviço tem que dizer ao consumidor que, por escrito, claro está, que naquele contrato o consumidor tem o direito de se arrepender e de, pura e simplesmente, dar sem efeito o contrato. Disse-vos também que, se o direito não fosse informado ao consumidor, esse prazo de 14 dias deixava de ser de 14 dias e esse direito passava a poder ser exercido durante um ano contado do termo daqueles 14 dias. Disse-vos também que, no caso do consumidor exercer este direito, o consumidor envia a comunicação ao agente económico e agora o agente económico tem 14 dias contados da recepção da comunicação do consumidor para devolver ao consumidor o valor do bem ou do serviço que cobrou, bem como, no caso dos bens, o custo dos portes de envio. Ou seja, o consumidor pagou o bem e pagou os portes de envio, agora tem que ser devolvido por parte do agente económico esses valores ao consumidor. Só não é devolvido o valor dos portes se o consumidor pediu um envio por um método diferente daquele que era proposto pelo agente económico. Portanto, o consumidor tem direito a receber o preço do bem e o preço dos portes de envio que havia pago. O que é que acontece se o agente económico não devolver ao consumidor, durante aqueles 14 dias, o valor que tem que lhe devolver? Diz a lei uma coisa muito simples. É que se durante aqueles 14 dias o agente económico não devolver ao consumidor os valores que estava obrigado a devolver-lhe, vai ter que lhe devolver não aquele montante, mas exatamente o dobro daquele montante. Para quê? Para pressionar a que o agente económico devolva ao consumidor aquilo que tem que lhe devolver e num curto espaço de tempo. Também vos falei que o agente económico pode retardar o envio, a restituição, a devolução dos montantes que está obrigado a devolver ao consumidor, enquanto o consumidor não fizer prova de que já lhe enviou, já lhe procedeu a devolução do bem, cabendo ao consumidor, nos termos que eu já falei no último programa, custear essa devolução. Ora, temos aqui um perigo. É que, por um lado, o consumidor já procedeu à resolução do contrato. Por outro lado, o consumidor está obrigado a fazer prova de que já enviou, já procedeu à restituição, à devolução do bem. E só depois disto é que o agente económico está obrigado a devolver o dinheiro. E se o agente económico não devolve o dinheiro? Pois é que a lei não resolve este problema. A lei, aqui não sei se intencionalmente, se não, foi garantística
a favor do agente económico, mas não foi suficientemente cautelosa para salvaguardar os interesses económicos dos consumidores que têm dignidade constitucional de direitos fundamentais. Portanto, temos aqui um problema. O consumidor pode estar a enviar ao agente económico o bem sem ter a garantia que este lhe vá proceder à devolução daquilo que está obrigado a devolver. Ou seja, o consumidor pode ficar sem o bem e sem o dinheiro. Basta que, por exemplo, o agente económico entre em insolvência. O bem já foi e o dinheiro ainda não veio. E não vai vir. Ou pode não vir. Portanto, temos aqui um problema difícil de resolver. O ideal, eu costumo dizer, é pegar no bem, ir ter com o agente económico, se for aqui em Portugal, e dizer, está aqui o bem, devolva-me o dinheiro que eu entrego, para eventualmente poder invocar a exceção do não cumprimento. O consumidor aqui tem que ter cuidado, porque corre aqui alguns perigos. Meus amigos, voltamos para este tema até para a semana. Até lá, um grande abraço.